Continuamos com a Bíblia. Estamos em Mateus capítulo 22, verso 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus perguntou aos fariseus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes Jesus: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Não conseguiram responder a Jesus, também não tinha o direito de perguntar mais nada. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque são hipócritas, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Pergunta: mudou alguma coisa nos dias de hoje? Os religiosos de hoje, os doutores da lei de hoje, os homens da televisão, os homens que têm os templos luxuosos, suntuosos, os homens que estão comandando a gospelidade por aí afora. Olhe, observe, mudou alguma coisa de lá para cá? Fazem todas as obras a fim de seres vistos pela televisão. Se tivesse televisão nessa época, estava assim, meu amado, você acha que não? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que é filactérios? Eu não sei o que é filactérios. Me ajuda aí, meu amado. O que é filactérios? E fazem todas as obras. Bota aí, por favor, na informação embaixo aí, mais uma aí, me ajuda aí. A fim de serem vistos pelos homens, pois trazem grandes filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Para você descobrir quem são esses homens é a coisa mais fácil do mundo. Vá num lugar desse, sente-se no seu lugar e olha para frente. Quem é que está nas primeiras cadeiras? São eles, não são outros. É disso que está falando aqui, meu amado. Ou será que nós ficamos idiotas, malucos, imbecis e retardados? Não. Olha aqui, ó. Amam primeiros lugares nas ceias e nos ônibus? Não. Primeiro lugar nas ceias e nas praças? Não. Primeiros lugares nas ceias e nos bordéis? Não. Primeiros lugares nas ceias e nas casas de prostituição? Não. Primeiros lugares nas ceias e nas cadeiras das sinagogas? Sim. Então vai no lugar desse e vê esses homens lá. Mas isso é muito óbvio, irmão Rubem. É tão óbvio que ninguém acredita. Isso é tão explícito. Isso é tão escancarado. Isso é a coisa tão comum, tão banal, que ninguém acredita. Está escrito aqui, meu amado. Ué? É banal, mas é verdade. É algo tão aberto, escancarado, que ninguém acredita. É muito escancarado para alguém acreditar que eu estou falando isso. Não é eu não, está escrito aqui, ó. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Trazem largos filactérios, que eu não sei o que tem ainda, mas vou saber quando eu ver o vídeo, que aí a pessoa já escreveu ali. E alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias. E amam as primeiras cadeiras. Onde? Nas sinagogas. Quem são esses homens? Vai lá na sinagoga ou qualquer dessa e você vai ver eles lá na frente. Senta no seu lugar, olha para frente. Eles estão lá sentados até hoje. Ué, não é disso que está falando não, irmão Rubem? Não é disso não? Então tu é maluco, não sou eu. Está falando de quem então? Me mostra outro que não seja isso.
Não é disso? Então é de quê? Onde é que está esses primeiros lugares aí, meu amado? É tão óbvio, é tão explícito, é tão escancarado que ninguém nem acredita. Mas não é desse lugar que está. Então é da onde? Onde é que tem isso, se não for na sinagoga? Se não for nesses locais aí que eles chamam de igreja? Onde é mais que tem isso? Que tem as primeiras cadeiras de destaque? É onde? Na minha casa? Não, na minha casa as cadeiras estão todas em volta da mesa. É na sua casa? Não. Onde mais? Na empresa? Não, olha aqui, está falando aqui, ó, onde é, ó. Você não acredita em Jesus, não? Se você acredita em Jesus, acredite no que ele diz. Ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Estão lá de frente para você na sinagoga. As primeiras cadeiras são aquelas de frente para você na sinagoga, meu amado. Para serem vistas por quem é ali de cima. Não é por vocês que são os homens que estão lá? É claro que é. Tá falando de outra coisa não, meu amado. Não tapa o sol com a peneira. Não tenta escapulir olhando assim. Ih, me atingiu. Não, atingiu mesmo. É disso mesmo que a palavra está falando. Não adianta procurar que você não acha. Não existe outra situação. Só existe essa. Não existe outra. Só existe essa. E amam os principais lugares na ceia, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre, mestre, mestre. Botaram rabi aqui, sabe por quê? Ai, Senhor Jesus, até, meu Senhor Jesus. Estou falando que isso aqui está tudo... Isso aqui, meu amado, isso é Bíblia, feita por eles para poder te iludir. Infelizmente, está escrito aqui em Mateus, nós já lemos, o tição que não acabou de apagar. É a escritura que está aqui nesse livro. Mas botaram o rabi aqui. Sabe por que botaram o rabi? Para que você não veja que está falando deles. Botou rabi. O que é rabi? Muitos não sabem. E saudações nas praças públicas para serem chamados pelos homens, sabe de quê? Pastor, mas o senhor é um grande pastor. Mestre, o senhor é um grande mestre. Aí botou rabi aqui para iludir. Por que uma hora traduz, outra hora não traduz? Justamente para induzir a gente ao erro e também para não deixar a gente saber qual é a verdade. Ocultismo. Ocultaram o mestre, o professor, o pastor, o que seja, o que ensina, o presbítero, que é o ancião, qualquer coisa, ocultaram com rabi, rabi. Ou você não percebe isso também? Vós, porém, não querais ser chamados de rabi. Aqui botou mestre, ó. Porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós são irmãos. Aí botou mestre agora. Estou dizendo a você, meu amado, isso é laço. Esse livro é laço. A Bíblia é laço. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, de Jesus nela. A Escritura Sagrada tem a palavra de Deus nela. A Bíblia tem a palavra de Deus nela porque tem a Escritura Sagrada. Mas a Bíblia está totalmente... Quando eu falo a Bíblia, não é a Escritura Sagrada que está nela, não. É esses detalhes de tradução. Botando uma hora rabi, outra hora mestre. Botando uma hora ancião, outra hora presbítero. E sabe lá mais o que eu não entendo dessas... Do grego, que nunca foi original também. Eu não entendo do grego. Eu não sei outras palavras, mas deve ter um monte. Assim. Você que entende, me ajuda, meu amado, porque é esse sentido que eu estou falando. Eles botam a tradução do jeito que convém para poder a gente não saber do que está falando ou achar que está falando de outra coisa, para nos induzir ao erro. Não é na Escritura que acontece isso, é na Bíblia. Que eles tomaram posse, porque o reino de Deus há muito tempo atrás já foi entregue a homens violentos. Jesus é que fala isso, não sou eu. Esses homens violentos se apoderaram dele. Não sou eu que estou dizendo isso, está aqui em Mateus, está um pouco atrás daqui do que onde nós estamos lendo. Veja nos vídeos passados ou leia na Bíblia, não precisa ficar me ouvindo também não, está na Bíblia, leia a Bíblia. Mas leia com entendimento, leia com a mente descontaminada, porque senão você vai continuar só observando versículos que te dão para tu comer. Aí tu vai comendo, lixo. Porque vão te dando versículos isolados. Mas se você pegar a Escritura de ponta a ponta, mesmo falando Jesus, que você sabe que é o Yoshua,
Mesmo lendo essas epígrafes mentirosas que o homem botou aqui, com essas concordâncias e com essas porcarias, já passou o tempo.